que nos concedeu esse dia no qual nós podemos louvar nas nossas atividades, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, e louvamos o Senhor por ser tão gracioso conosco nesse dia. Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui presentes, louvo a Deus pelos irmãos que estarão assistindo através do nosso aplicativo Zoom. Eu quero, junto com você, agradecer nessa noite por todos esses benefícios que Deus tem feito, né, na nossa vida, como o Senhor tem sido gracioso para conosco, e louvamos a Deus por isso. Então, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e engrandecer o Senhor nessa noite. Pai de amor, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem sido presente, Deus, e isso é algo tão maravilhoso, porque é isso que tem sido, Senhor Deus, o nosso diferencial. Nós não vivemos, Senhor Deus, de circunstâncias, pois vivemos momentos bons e momentos ruins, e todos eles temos a presença do Senhor, temos o Senhor gracioso na nossa vida, um Deus poderoso, um Deus que tem nos sustentado, um Deus que tem nos auxiliado, nos ajudado, nos abençoado, e nós louvamos o Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Continua conosco, ajuda-nos, Senhor Deus, a constantemente se achegar ao Senhor, a abrir o nosso coração a Ti. Continue a fazer, Senhor, a Sua obra nas nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a sermos agradáveis a Ti. Por isso estamos, Senhor Deus, nessa noite, ó Deus, aqui nos reunindo, Senhor Deus, no templo, ó Deus, nas nossas casas, Senhor Deus, para engrandecer o Senhor, para cultuar o Senhor, mas também para ouvir da Sua palavra, Senhor Deus, para que o nosso coração, Senhor Deus, possa ser inundado, Senhor Deus, com toda a graça do Senhor, com toda a revelação do Senhor, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja realmente luz neste mundo, Senhor Deus, seja sal neste mundo, Pai, para que a gente possa viver, Senhor Deus, a plenitude de todas as bênçãos espirituais que nós recebemos através de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Por favor, ajuda-nos que seja um tempo, Senhor Deus, de crescimento, um tempo que o Senhor possa tocar nos nossos corações, na nossa mente, Pai, e fazer com que possamos ser transformados, ó Deus, mais e mais naquilo que o Senhor, Deus, preparou para as nossas vidas. Por favor, essa é a nossa humilde oração, gratos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido e amado irmão, nós estamos no mês da família, assim como na congregação do Frade, nós estamos trabalhando essa temática, e nessa noite nós queremos falar sobre um assunto muito relevante para os nossos dias, né? E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo de número 5, e a partir do versículo de número 21 ao 33, nós vamos estar fazendo uma reflexão num tema que se chama Cristo e a Igreja. Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33. E separando, ou procurando esse versículo, nós vamos estar aqui também preparando os nossos slides para poder falar com os irmãos nessa noite. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Amém? Acompanhe comigo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Este é um texto, amados, muito comum, no qual nós utilizamos para trabalhar com a temática de casais. E louvado seja o Senhor, que esse texto, amados, nos revela o relacionamento de Cristo e a igreja, que precisa ser o exemplo para o casamento. A gente pode tirar, talvez, dessa temática, desse texto aqui, a seguinte temática: Cristo e a igreja, o protótipo de um casamento perfeito. Se nós queremos ter um modelo de casamento, nós temos um texto aqui que nos dá a base sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E isso é algo importantíssimo, amados, para que a gente possa entender essa temática do casamento. Nós vivemos num tempo no qual muitos casamentos têm chegado ao fim por a gente não conseguir entender a temática do casamento. É muito mais, amados, do que a gente se ajuntar e dizer assim: agora nós temos uma casa, nós temos uma cama, nós temos um carro, nós temos alguma coisa em comum. A temática do casamento vai além disso. A temática do casamento é entender um ao outro. Quais são as suas missões, ou a sua missão, o que você foi criado para ser o quê para essa pessoa? Qual é o seu, a sua vida foi preparada para quê? Nós precisamos entender isso. E entender sobre casamento, a gente precisa olhar para aquele que realmente instituiu o casamento, que é o próprio Deus. Eu costumo dizer nas palestras de casais que quando nós temos um aparelho, né, um tecnológico, ou seja, uma televisão, um celular, um smart, se a gente não souber como utilizar aquele aparelho, a gente não vai conseguir poder usar toda a plenitude daquilo que foi construído com um propósito. A gente pode apenas saber, num celular, apenas de fazer uma ligação e desligar, mas o celular pode ser um celular com um software muito bom, né, com aplicativos muito bons, e a gente não sabe utilizar. Então, a gente precisa fazer o quê? Ver o manual. E qual é o manual para o casamento, a instituição casamento? É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Muitos casamentos vão chegando ao fim porque as pessoas não olham para o manual e acabam se frustrando porque não conseguem usufruir de tudo aquilo que o casamento pode dar. O casamento é uma instituição divina. A instituição do casamento, amados, está presente na Bíblia. E Deus valoriza tanto essa instituição que inspirou os escritores bíblicos a usarem o casamento como símbolo da união de Cristo com a sua igreja. É interessante, amados, olhar que em inúmeros textos nós podemos encontrar essa simbologia do casamento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Vamos dar uma olhadinha. 2 Coríntios. Diz assim, ó:
Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí a figura aí do esposo e da esposa, ou do noivo e da noiva. Nós temos também Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, o texto que nós lemos nessa noite, e também temos lá Apocalipse capítulo de número 19, os versículos 7 e 9, que vai também falar sobre o noivo e a noiva. A instituição casamento foi criada por Deus e Ele valoriza. É interessante refletir sobre uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um grande expositor da Bíblia no século XX. Ele diz assim: só podemos compreender plenamente o casamento quando compreendemos a doutrina do Senhor Jesus Cristo e a Igreja. Se não temos entendimento claro sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre a relação da Igreja com Ele, não podemos compreender o casamento. É impossível, porque somente à luz daquela doutrina é que realmente compreendemos a doutrina concernente ao casamento. Para que a gente possa entender e viver um bom casamento, a gente precisa olhar para como o Senhor Jesus se relaciona com a sua igreja e como a igreja se relaciona com o Senhor Jesus. A gente precisa olhar para os aspectos do Senhor Jesus, ele tendo toda a sua autoridade e ele sendo, amando a sua igreja e se submetendo a ela também com esse amor gracioso, cheio de misericórdia, colocando, amados, em servir a igreja. Isso é a relação do casamento também. Para o marido, amados, conforme o texto que nós lemos aqui, que muitos podem pensar assim: a mulher se sujeitar ao marido é algo humilhante para ela. E o marido, então, tem que ser alguém que possa direcionar, mandar. Não é assim. Não é assim que o texto nos mostra. O texto nos mostra que o marido precisa cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, servir a sua esposa, como Cristo serviu a sua igreja. Então a gente, às vezes, se depara com algumas realidades no casamento, de pessoas que acabam tendo muito atrito, porque acabam, talvez, olhando pelo seu próprio achismo, né, pelos seus próprios... por aquilo que recebeu como tradição dos seus pais, e acaba desprezando o que as Escrituras nos mostram, amados. Casamento significa, muitas das vezes, renunciar, se humilhar, servir, cuidar. E se a gente adentra essa temática, olhando para a pessoa do Senhor Jesus, o relacionamento que ele tem com a igreja, e a igreja tem com o Senhor Jesus, a gente vai conseguir viver um casamento saudável. Se quisermos, como maridos e esposas, construir um casamento abençoado, feliz, agradável, indissolúvel, temos que voltar os nossos olhos para o exemplo de relacionamento entre Cristo e a sua igreja, e extrair as marcas verdadeiras do casamento cristão. Muitos casamentos, né, dentro da igreja estão se findando também, amados, porque muitas das vezes nós damos mais atenção para aquilo que está lá fora, sendo ensinado, do que nos submetemos ao que a Escritura está nos ensinando. O casamento, essa instituição divina, ela, amados, é muito mais do que, como eu disse, você se ajuntar. Você dizer agora: olha, eu estou casado, eu tenho alguém, eu tenho o meu travesseiro de orelha, né? Alguém para poder estar junto comigo. O casamento é muito mais do que isso. Como eu disse, o casamento ele é uma instituição, e o relacionamento desse casamento é demonstrado nas Escrituras. Então a gente pode, como primeiro ponto para destacar aqui,
é que o casamento, ele é uma simbologia espiritual do relacionamento de Cristo com a sua igreja. A simbologia do casamento espiritual, ela está constantemente nos relatos bíblicos. Vamos ver? Ó, a simbologia do casamento de Deus com seu povo vem desde os profetas do Velho Testamento. Se a gente abrir lá em Isaías, capítulo de número 54, no versículo de número 5. Isaías 54, versículo de número 5. Isaías 54, 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido. Nós podemos também encontrar, amados, lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Nós podemos encontrar também em Ezequiel, capítulo de número 16. Podemos encontrar também o relato de Oséias, capítulo 2, versículos 19 e 20. E esse, amados, é o mais impactante, porque ali a esposa, ela faz com que o marido realmente demonstre totalmente o seu amor, um amor sacrificial, um amor de servir aquela mulher. Nos escritos proféticos encontramos várias vezes o uso da figura metafórica da escolha de Israel para ser a esposa de Deus. Mas essa simbologia não é somente no Antigo Testamento, e a gente encontra também no Novo Testamento, a simbologia do casamento de Cristo com a sua igreja. Mateus capítulo 22, versículo 2. Nós encontramos também em Mateus capítulo 22, versículos 10 e 11. Mateus capítulo 25, Efésios capítulo 5, 21 a 33, que nós já lemos, e 2 Coríntios 11, versículo 2, e Apocalipse 19, dos versículos 1 a 9. Vai nos mostrar também essa temática, essa simbologia do casamento de Cristo e a igreja. Então, amados, se Deus, que instituiu o casamento, que tem sempre nos mostrado que o relacionamento dele com o seu povo é um relacionamento como de marido e mulher, a gente precisa olhar para esses textos e extrair o que é o nosso papel como esposa, como esposo, o que nós podemos tirar de proveito desse relacionamento. É no relacionamento de Cristo e a igreja, amados, que realmente enxergamos as marcas do amor verdadeiro e da unidade do casamento. É através da pessoa do Senhor Jesus. O texto que nós lemos aqui, de Efésios capítulo 5, é um texto bastante rico, que vai nos mostrar esse relacionamento. E aqui é um relacionamento de quê? O casamento do cristão, amados, deveria ser o casamento que mostrasse a luz das Escrituras. O casamento se baseia, meus irmãos, num princípio que é o quê? O amor. Esse é o maior princípio, porque o amor, amados, ele, conforme 1 Coríntios capítulo 13, nos mostra que ele está disposto a fazer de tudo para poder servir a outra pessoa, para poder amar, para poder nutrir, para poder cuidar. Ele está disposto a sofrer por amor. Então, o segundo ponto que nós podemos tirar dessa temática sobre Cristo e a sua igreja, o protótipo de um casamento perfeito, é que o amor é a marca do casamento cristão. O amor precisa ser o diferencial. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer: será que nós temos uma concepção bem clara do que é o amor? Porque a gente se depara com algumas realidades que, às vezes, casais acabam se ofendendo e depois estão dizendo assim: não, mas eu te amo.
casal acaba tomando algumas iniciativas totalmente contrárias do que seria a Escritura, e ele diz, não, eu te amo. Mas será que a gente tem a concepção de amor correto, ou às vezes nossa concepção de amor está ligada apenas à performance, apenas à aparência? O amor é sacrificial, ele está disposto a sofrer. Um detalhe importante, amados, na carta de Efésios, são as implicações da teologia na vida cotidiana. Porque quando nós olhamos para a carta aos Efésios, nós encontramos nos 3 primeiros capítulos o apóstolo Paulo tratando acerca das grandes temáticas da teologia. Os 3 primeiros capítulos é para poder trabalhar a teologia, para poder nos dar a visão do que seria a Deus, Jesus, na verdade Cristo, e o relacionamento que ele tem com a sua igreja, e quem é essa igreja. Então, os 3 primeiros capítulos nós olhamos teologia. Mas, amados, a partir do capítulo de número 4, Paulo discorre sobre os aspectos da prática da fé cristã, ou seja, dessa teologia, desse conhecimento sendo agora colocado em prática. Por isso que quando nós olhamos aqui Efésios capítulo 5 e 6, nós vamos ver aqui Paulo falando sobre o relacionamento de várias coisas. O relacionamento com o seu cônjuge, o relacionamento com os servos, o relacionamento dos pais e filhos. Todos os relacionamentos que nós podemos olhar da vida cotidiana estão ali descritos. É a prática agora que precisa ser colocada em pauta, em execução. Então, esse é um detalhe importante no texto que nós acabamos de ler. Então, no capítulo 5, nós vemos ali que não basta, amados, termos apenas teologia, conhecimento, conceitos. Eles devem, amados, estar implicados diretamente na nossa vida cotidiana. Então, não basta a gente dizer assim, que a gente tem um conceito de teologia, né, de boa teologia, teologia reformada, se a gente não coloca em prática aquilo que nós conhecemos sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a sua igreja. Esse relacionamento de Cristo com a igreja. Nós precisamos observar e dizer, olha, nós precisamos colocar em prática, porque esse é o direcionamento que o Senhor Jesus nos colocou, que Deus nos colocou. Portanto, amados, agora olhando para o texto que nós lemos de Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar também um detalhe interessante. Dos 12 versículos de Efésios capítulo 5, de 22 a 33, estão se referindo aos deveres conjugais. 8 deles são direcionados ao marido e apenas 3 deles são direcionados às esposas. Aí você pode perguntar, por qual razão? A resposta é que o tratamento dado a elas, né, o tratamento dado às mulheres precisa ser de suma importância. A gente não pode esquecer que o contexto da mulher no período do Antigo Oriente e até hoje, em muitas partes, era o tratamento, amados, totalmente diferente do que nós vemos hoje. As mulheres não tinham voz ativa. As mulheres, elas eram tratadas como apenas alguém que poderia reproduzir pessoas, ou vidas, crianças. Ela não tinha um tratamento. Agora, que coisa interessante, vem a palavra do Senhor, vem o que o Senhor está ensinando ao seu povo para quebrar vários paradigmas. Primeiro, quando Jesus, amados, está junto ali na Judeia, pregando o Evangelho, falando sobre as boas novas, Jesus está quebrando alguns paradigmas. Um deles, o primeiro, é que ele quebra situações sociais. Ricos e pobres estão buscando o Senhor.
Ele tem algo que pode mudar o quadro da vida deles. Nós também vemos ali que escravos e donos dos senhores também são quebrados do seu conceito de, tipo, eu sou o seu dono e eu trato do jeito que eu quiser. E a gente vê que a Bíblia vem quebrando todo esse paradigma, todo esse pensamento, na verdade. A gente olha lá para a carta a Filemon e a gente vê que Paulo fala para Filemon tratar Onésimo com o mesmo carinho que ele tratasse ele, e tratasse outros irmãos, porque ele é irmão em Cristo. Então a gente vê, amados, que a Bíblia vem quebrando vários desses paradigmas, desses pensamentos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que dos 12 versículos, 8 são tratados para que um marido seja um bom marido. Para que ele pare de pensar que ele é o Senhor, que ele agora se torne um servo, assim como Cristo foi servo dos seus. Então, meus irmãos, é algo interessante pensar que a razão é essa, é o tratamento que era dado às mulheres, e a Bíblia veio para poder mudar o conceito que estava naquela época e fazer com que as demais gerações também fossem impactadas, e a nossa precisa ser impactada. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que as mulheres, né, e agora já criaram até um crime especial para as mulheres, né? Você matou a mulher, você feriu a mulher, você tem lá um crime direcionado para isso, porque está havendo muita morte, muitas coisas tão desagradáveis com as mulheres. E a gente se depara com essa realidade, amados, que a igreja tem crescido no meio do mundo, mas isso continua. E pior de todas as coisas é que muitas das vezes podem acontecer dentro também das nossas igrejas. E a gente se depara com isso e pergunta o porquê. Talvez é porque a gente não tem se submetido ao que as Escrituras têm nos ensinado. O impacto da palavra de Deus no trato com o nosso cônjuge demonstra o entendimento do amor sacrificial que a palavra gera em nós. Se a palavra não gerar, amados, algo em nós transformador, que seja diferente do que está no mundo, a gente ainda não conseguiu entender o que é o Evangelho, o poder da palavra em transformar. Eu sempre digo Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que possais experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não permitir que o Senhor transforme a nossa mente, a gente não vai conseguir entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, amados, não se trata de um amor teórico, mas prático. Não adianta a gente ter, né, eu aqui falando para vocês sobre esse texto, se eu também não viver esse texto na minha vida, no meu relacionamento conjugal com a minha esposa. Porque senão eu teria apenas um conhecimento teórico do amor, mas não prático. Eu preciso manifestar a teologia que tem quebrantado o meu coração, que tem instruído o meu caminho, para que eu possa colocar isso em prática. É interessante pensar que Jesus, depois do sermão ali o Sermão da Montanha, ele fecha todo aquele sermão, amados, com uma ilustração, né? Dizendo que aquele que ouve as palavras dele e coloca-as em prática é semelhante a um bom construtor, que fez a sua casa edificada na rocha. Veio os ventos, veio as chuvas, ou seja, os intempéries da natureza, e ela não veio ao chão. Mas aquele que ouve e não as pratica é semelhante a um mau construtor, porque vai vir os ventos, os intempéries da natureza e vão colocar aquela casa no chão. E muitas das vezes a nossa casa vai ao chão, né? O nosso casamento vai à ruína, porque a gente não tem colocado
em prática o conhecimento que nós temos recebido, a teologia, a boa teologia que nós temos recebido. O amor é a marca do casamento cristão. Francis Folkes disse uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte: é o amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta à afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Isso é um conceito de amor. O amor que não espera receber algo em troca para poder manifestar amor. Minha esposa passou a minha roupa tão bonita que eu hoje me senti tão animado de poder lavar a louça, de poder varrer a casa. Aí você fica dependendo de alguém alimentar você para você poder reagir àquela ação. E o amor é muito mais do que uma reação. O amor precisa ser manifestado sem ter nenhum combustível para que a gente possa manifestar esse amor. É o amor, amados, que cultiva, que nutre, que cuida todos os dias por seu cônjuge. Eu gosto de usar, amados, referente ao amor, eu gosto de usar a historinha do pai, que recebeu uma ligação da sua esposa, ou da sua filha, perdão, dizendo: pai, eu estou com um problema no casamento, eu não sei o que está acontecendo, eu vou para o trabalho, eu deixo as coisas todas ali, comida, todas as coisas arrumadinhas, eu vou para o trabalho às vezes até tarde, chego em casa, às vezes cansado, as pessoas tentam me exigir alguma coisa, meu marido tenta exigir alguma coisa, mas eu não consigo, eu estou esgotada, e ele agora saiu de casa. Aí o pai disse: filha, eu tenho um presente para poder te dar. Então ele dá para ela uma flor muito bonita e muito cara, e diz: minha filha, essa flor é para você poder refletir esse tempo que você está vivendo no seu casamento. E ela botou ali num lugar mais bonito que tinha na sua casa, onde ela podia passar e sempre ver aquela flor. E dias foram passando, e ela começou a notar que a flor já não estava tão mais bela como era. E em um certo momento a flor chegou a morrer, depois de alguns dias. E ela então ligou para o pai e disse: pai, a flor que o senhor me deu morreu. E ele perguntou para ela: você tem cuidado dessa flor? Você tem colocado água? Você tem colocado adubo? Você tem levado ela e colocado ela num lugar para poder pegar sol? Você tem cuidado dessa flor? Você cuidou dessa flor? Eu falei assim: não, pai. Então, casamento é igual. Se você não nutrir, se você não cuidar, se você não der todo o amparo para que ela continue manifestar a beleza, ela vai, ou o casamento vai perecer. Então, amados, o amor é a marca do casamento cristão. Nós não podemos abrir mão, amados. O mundo pode não conhecer o verdadeiro amor. E eles podem, amados, continuar, e vão continuar cada vez mais e mais, criando atrito para que os seus relacionamentos conjugais cheguem ao final. Mas nós temos a palavra do Senhor que nos ensina a amar, e amar de forma verdadeira, como o Senhor Jesus amou a sua igreja. Então, Cristo, amados, demonstrou o seu amor para com a igreja, a ponto de se entregar. Efésios capítulo 5, versículo 25. De procurar a sua santificação e a sua pureza. Efésios capítulo 5, versículo 26. Mas não esquecendo de demonstrar o seu cuidado. Efésios capítulo 5, versículo 27. E o desejo de sempre nutrir e valorizá-la. Efésios capítulo 5, versículo 29. Assim como a igreja, amados, valoriza ao seu Senhor,
Efésios capítulo 5, versículo 23, e honra ele, Efésios capítulo 25, versículos 22 e 24, é assim que a sua igreja, que o cônjuge, a esposa, precisa demonstrar o seu amor. O amor é a marca do casamento cristão. Nós não podemos perder essa essência, amados. Deus criou a instituição casamento. Não foi para um período, né? No momento que vocês não quiserem mais, vocês cheguem ao fim. Não, Deus criou para que seja algo prazeroso durante a caminhada juntos. Porque nós vivemos também o reflexo do que o mundo vive. O mundo, amados, não consegue entender a unidade. E às vezes parece que a gente está vivendo esse reflexo de não entender a unidade. E muito mais, de não viver a indissolubilidade. Ou seja, não estar somente na unidade, mas viver junto, sem ter uma brecha de se romper, estar ali ligado, algo que se uniu. Olha que coisa interessante. Antes do casamento, homem e mulher estão ligados intimamente aos seus pais e a eles devem obediência. No casamento, esses laços são desfeitos e agora são feitos numa esfera da relação marido e mulher. Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Vamos ver o que está escrito lá. A gente leu, mas vamos novamente fazer essa leitura. Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Legal. Agora vamos abrir aí Gênesis capítulo 2. Versículo de número 24. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Que diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante olhar que a determinação de Deus, lá no início de tudo, onde Deus havia instituído o casamento, é a mesma palavra que Paulo está falando em Efésios. Porque, amados, o entendimento de viver uma só carne é um mistério, mas é também a resposta de um casamento feliz. Se você consegue entender uma só carne, você tem um casamento feliz. Porque quando a gente fala sobre uma só carne, nós estamos falando sobre um. Então, quando duas pessoas, né, eu e o outro eu, se juntam no relacionamento conjugal, agora no casamento, já não é mais o eu, mas agora é o nós. Ou seja, as decisões não podem ser somente minhas, mas precisam ser compartilhadas com o meu cônjuge. Já não é mais, amados, a busca da minha felicidade, mas é da nossa felicidade. É interessante, amados, olhar nesse contexto, porque se a gente consegue desvendar esse segredo, a gente vai conseguir ser feliz no casamento. A gente vai conseguir, amados, fazer com que o nosso cônjuge seja a pessoa mais feliz neste mundo, vivendo na nossa companhia, e assim vice-versa. Quando os casais cristãos se conscientizarem da profundeza desse texto, né? Efésios capítulo 5, versículo 31 e Gênesis capítulo 2, versículo 24, a palavra divórcio não fará parte do seu vocabulário. Porque a gente vai falar assim, eu não consigo viver sem essa mulher, eu não consigo viver sem esse homem, porque, amados, o amor, o pensamento, as ações são de alguém que entendeu o que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Conseguiu captar que se Deus está falando
desde o Antigo Testamento e até do Novo Testamento, sobre um relacionamento conjugal, é porque Deus está querendo me dizer, olha, você tem aqui parâmetros para que você possa viver uma vida plena no seu casamento. Você possa se satisfazer com o seu cônjuge, totalmente. Quais aplicações que nós podemos fazer desse entendimento? Cristo e a igreja, o protótipo de um casamento perfeito. O que a gente pode trazer de aplicação para a nossa vida dessa temática? Primeiro, assim como Deus, nós, cristãos, devemos valorizar a instituição do casamento e defendê-la. Meus irmãos, eu já me deparei, com pessoas ouvindo, a seguinte frase: se não der certo, a gente se separa. Se não der certo, a gente se separa. De cristãos. Se não der certo, a gente se separa. Amados, se a gente não consegue valorizar aquilo que Deus criou como uma instituição e que Ele tem, amados, trazendo à tona esse relacionamento, se a gente não consegue visualizar isso, entender isso, realmente a gente vai entrar no casamento dizendo, se não der certo, a gente se separa. Mas quando a gente se depara também com as implicações, do que é o divórcio e como Deus pensa do divórcio, se a gente tivesse o entendimento, a gente diria, olha, isso aqui não entra, esse vocabulário realmente não entra no meu relacionamento conjugal, no meu casamento. Porque, meus irmãos, assim como Deus, nós cristãos devemos valorizar a instituição do casamento e defendê-la. A gente precisa defender que o casamento não é algo falido. Falido é o homem pecador, que acaba adentrando o casamento, não se fortalecendo com o amparo da Bíblia, entrando às vezes de peito aberto e dizendo assim, deixa a vida me levar e vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. E não é assim, a gente já entra no casamento sabendo qual é o nosso papel. A gente precisa entrar no casamento, nós cristãos, precisamos entrar no nosso casamento sabendo qual é o meu papel como marido, como é o meu papel como esposa, e assim a gente pode, amados, viver um relacionamento saudável. Segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto para nós, devemos ser fiéis a Deus e também ao cônjuge. Eu estava no meu trabalho essa semana e escutei uma colega dizendo que foi feita uma pesquisa e 97% dos homens na pesquisa, sem colocar o nome ou nada, se mostraram infiéis ao seu cônjuge ou à sua esposa. 97%. Da pesquisa que foi feita, talvez com 100 pessoas. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o casamento e ser fiel ao casamento. O casamento, amados, pode ter momentos difíceis. Pode. E a gente sabe que a pedagogia do sofrimento é algo positivo para nós. Deus pode trabalhar e moldar caráter nesses momentos, nesses ciclos de dificuldade. Por isso que eu gosto muito daquele texto que diz, lá em Romanos 8:28, eu sempre repito ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus trabalha em todos os momentos, até no momento que a gente possa estar vivendo uma crise. Eu já vivi algumas crises com a minha esposa e foram produtivos, porque nos forjaram caráter, nos fizeram entender o que é o casamento. Então nós precisamos entender que todo o processo é positivo, mas que quando a gente se adentra o que as Escrituras estão nos dizendo, o que ela está nos instruindo, nós conseguimos sair dessas crises o mais rápido possível. Nosso casamento é restaurado quando nós nos adentramos o que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus e ao nosso cônjuge.
Outra aplicação. Nosso casamento deve ser um adorno, um enfeite da teologia cristã. O nosso casamento, amados, precisa manifestar o relacionamento realmente de Cristo com a igreja. O nosso casamento precisa mostrar que existe amor, que existe cuidado, que existe ali, amados, manifestação de misericórdia, de submissão, de graça, de compaixão. Nosso casamento deve ser um adorno, ou seja, um enfeite da teologia cristã. É a manifestação daquilo que eu conheço de Deus, daquilo que eu sou impactado da sua palavra e manifestando nas minhas ações. Eu não posso ser apenas um crente teórico, mas eu preciso colocar a minha teoria em prática, a minha teologia no cotidiano da minha vida, a começar dentro do meu lar. Porque ser crente ou cristão dentro da igreja é algo muito fácil. Eu posso trazer uma Bíblia, eu posso me trajar como um cristão, mas dentro do meu lar é onde os meus filhos estarão vendo quem eu sou, onde o meu cônjuge estará me vendo como eu sou, aí é outra coisa. Portanto, o entendimento da teologia reformada é que eu preciso ser cristão dentro do meu lar, dentro da igreja, dentro do meu trabalho, na sociedade, em todos os lugares, porque não há uma divisão. Num local eu sou uma coisa e outro local eu sou outro. Eu sou cristão e vivo o cristianismo e vivo o que a palavra de Deus nos diz em todas as áreas do cotidiano da minha vida. Outro ponto de aplicação que nós podemos tirar dessa temática do relacionamento de Cristo à igreja é que os maridos devem valorizar e amar as suas esposas como Cristo valoriza e ama a sua igreja. Meus irmãos, eu tenho que olhar para minha esposa e falar sempre para ela e falar com verdade: você é a minha melhor escolha. Você é a minha melhor escolha. E ela precisa, com toda a sinceridade, dizer: você é a minha melhor escolha. Né? Não importa se a gente já ganhou alguns quilinhos ou não, não importa se a gente está com o cabelo grisalho ou não, ou se a gente não tem mais nem cabelo, né? Iniciamos de um jeito e estamos do outro. Não importa. Importa que a escolha foi a melhor. E ela continua sendo a melhor. E passando vários anos, né? Continua sendo a melhor. Então, maridos, valorizem as suas esposas como Cristo valoriza e ama a sua igreja. As esposas devem amar, valorizar e honrar os seus esposos, como a igreja deve amar, valorizar e honrar a Cristo. Meus irmãos, a gente vive num tempo onde tenta se colocar na cabeça, amados, das irmãs, dos irmãos, valores do mundo. Queridos, nós não somos do mundo. O mundo não tem nada para nos trazer de bom. Nós que devemos, amados, compartilhar das boas novas, daquilo que Deus tem de bom para o mundo. Mas parece que muitas das vezes nós trazemos isso para dentro da igreja, das nossas concepções. E nós abraçamos algumas dessas ideias e acabamos trazendo e fazendo teologia com isso. Que a gente precisa olhar o que a Escritura diz sobre o que o homem deve fazer, o que o homem deve valorizar, o que o homem deve amar, como o homem deve se proceder. E assim também como a mulher precisa se proceder, como a mulher precisa valorizar, honrar e amar o seu esposo. São coisas, amados, que nós já sabemos, mas o que parece é que nós não colocamos muitas das vezes em prática. Esse é o grande desafio. E a gente precisa colocar em prática. Tudo isso que a gente já está ouvindo aqui, a gente pode dizer assim: pastor, eu sei disso.
Então a gente precisa colocar isso em prática. Última aplicação para a nossa vida é que os cônjuges devem investir na vida conjugal para torná-la agradável e repudiar qualquer possibilidade de divórcio. Amados, num relacionamento saudável, nós queremos estar sempre próximos, não é isso? Num relacionamento saudável, nós queremos sempre estar fazendo com que quem está ao nosso lado se sinta bem. Então a gente investe. Então a gente gasta, na verdade não gasta, a gente investe, né, tempo, a gente investe recursos que nós temos, porque nós queremos fazer com que o casamento ou essa vida conjugal se torne agradável. Deixa eu compartilhar alguma coisa aqui, pessoal. Por muitos anos, eu queria dar um passeio com a minha esposa e ficar com ela numa pousada, mas eu não tinha recurso, faltava sempre recurso. Mas um belo dia, Deus concedeu recurso. Eu não pensei duas vezes. Pena que eu tive que levar as malinhas dos meus filhos, mas eu fui. E eu me senti ali realizado. Não porque eu estava naquele lugar, não, porque eu havia conseguido trazer a minha esposa, e estando ali com ela, mesmo que os filhos estavam juntos, né, orem por mim, para que na próxima eu possa ir só eu e minha esposa, mas foi algo que eu senti, foi realizado. Eu tenho certeza que a minha esposa se sentiu também realizada. Depois daquele dia, a gente foi várias vezes, né, aí já no encontro de casais para palestrar no mesmo lugar, e a gente agora está até querendo ir para outro lugar. Mas algo, amados, que a gente precisa assim, puxa vida, eu preciso investir. E às vezes a gente precisa investir recursos. Né? A gente fica desejoso, eu preciso comprar o meu carro, eu preciso fazer aquilo. A gente se depara que o casamento não houve nenhum investimento, apenas está sendo um investimento pessoal. E a gente precisa entender que casamento precisa fazer investimentos, e às vezes até econômico. Separar um momento, falar assim, não, isso aqui eu tenho que separar porque eu vou sair com a minha esposa. Eu vou comer um cachorro quente com ela. Meu amor, vamos comer um cachorro quente. Mas cachorro quente não é o que eu tenho, vamos comer. E vai. Tira um tempo, investe, valoriza no seu casamento, porque Cristo valorizou a igreja. Mesmo que você, minha irmã, possa olhar assim e falar assim, cachorro quente não é tanto que eu queria, mas se submeta àquilo que o seu marido pode te dar, e vá com alegria, desfrute de momentos. O casamento às vezes vai arruindo porque a gente não está investindo, a gente não está valorizando, não está nutrindo o casamento. A gente precisa fazer isso, porque senão ele pode acabar. E o grande culpado, quando o casamento chega ao fim, não é apenas uma pessoa, são os dois, porque a gente pode tomar a iniciativa se o outro não está tomando. E ali, continuando orando, Deus tem misericórdia. Deus é poderoso para poder mudar o quadro de muitos casamentos. Precisamos nos submeter à sua palavra. Então, dentro dessa temática, amados, que nós podemos tirar de Efésios capítulo 5, que é o relacionamento de Cristo à igreja, que é o protótipo do casamento perfeito, nós precisamos tirar esses pontos e colocarmos em prática no nosso casamento. Porque o importante, eu quero dizer para vocês, não é a gente dizer, depois de 50 anos de casado, eu tenho 50 anos de casado, eu tenho 40, eu tenho 25, eu tenho 10, não sei. A gente chegar num ponto e dizer assim, eu tenho tantos anos de casado. O importante é chegar no final, olhar para o nosso cônjuge e dizer, foi bom para você? A caminhada? Te fiz feliz? Que você me fez feliz. E a gente chegar nessa conclusão e dizer, puxa vida,
Eu queria ter feito mais, mas o que eu pude fazer, eu fiz com todo carinho. Semana passada eu recebi um amigo que perdeu uma esposa. Ela teve câncer de mama. Ela chegou a tirar o câncer, chegou a colocar até um protótipo de mama, mas o câncer havia alastrado no corpo e ela acabou falecendo. E ele olhou e disse para mim assim: Fábio, tudo que eu pude fazer para minha esposa, eu fiz com todo o meu coração. Essa é a temática. Nós precisamos fazer tudo para que o nosso casamento seja o melhor possível. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai de amor, nós te oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Ó Deus, nós queremos, Senhor Deus, render-te louvor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Nós não estamos largados neste mundo, Pai, ó Deus, à procura, Senhor Deus, de como ser um esposo, como ser uma esposa. Ó Deus, nós não estamos, Senhor Deus, largados, sem nada, para que a gente possa ter um amparo, não. A Tua palavra nos mostra, Senhor Deus, o amparo, para que a gente possa ser um esposo melhor, para que a gente possa ser uma esposa melhor, para que a gente possa viver o relacionamento, Senhor Deus, de forma agradável, saudável, Deus. Ajuda-nos, porque nós não queremos apenas conhecer o Senhor, ó Deus, daquilo que nós ouvimos, do que a Tua palavra diz, mas nós queremos praticar aquilo que a Tua palavra, Senhor Deus, nos proporciona, de sermos, Senhor Deus, felizes nos nossos relacionamentos conjugais. Não, Senhor Deus, não é, Senhor Deus, o que nós temos, se são os recursos financeiros, se são uma casa, se é, ó Deus, as propriedades, se é o prestígio. Deus, não é isso que faz com que o casamento se torne um casamento saudável, mas é o quanto nós nos submetemos ao Senhor, porque nós podemos viver, ó Deus, circunstâncias adversas no casamento, Deus, e vivemos felizes, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, fazendo com que o nosso cônjuge se torne, Senhor Deus, uma pessoa contente, alegre com a nossa presença, porque esse é o diferencial, Pai. Nós fizemos a escolha, Senhor Deus, há muitos anos atrás, ou alguns outros há poucos, mas, ó Deus, nós queremos entender que foi a melhor escolha, e que essa escolha, Senhor Deus, é para louvor e glória do nome do Senhor. E nós queremos, ó Deus, servir, Senhor Deus, essa melhor escolha de forma, ó Deus, mais impactante que nós pudermos, Senhor Deus. Com todo o esforço, Senhor Deus, com todo o investimento, com tudo que nós pudermos, Senhor Deus, proporcionar, Senhor Deus, em alegria, Senhor Deus. Por favor, ajuda-nos a entendermos isso, a buscarmos esse relacionamento, Senhor Deus, que muitas das vezes precisa manifestar, Senhor Deus, um amor sacrificial, ó Deus, estar preparado para poder servir, Senhor, e não ser servido. Mas tudo, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, para que, ó Deus, as pessoas possam olhar e dizer: o Senhor é bom com esse casal. Ajuda-nos, dai-nos o entendimento da Tua palavra, não nos deixe, Senhor Deus, desapercebidos, não nos deixe, Senhor Deus, sermos apenas pessoas teóricas, cheias de conhecimento, mas vazias, Senhor Deus, de Deus na vida, na manifestação da nossa vida cotidiana. Ajuda-nos, ajuda os meus irmãos, ajuda os casais, que o Teu nome seja engrandecido. Essa é a nossa humilde oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos. Quero agradecer os irmãos que estão aqui presentes e agradecer os irmãos também que estão nos seus lares. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém? Noite feliz para todos os irmãos.